Olá a todos, eu sou Marcos Munais, sejam muito bem-vindos. E nesse espaço nós falamos de desenvolvimento humano e de negócios. E hoje a gente vai falar sobre foco. Como ter mais foco nas nossas tarefas, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos. Vamos lá? Bom, para falar sobre foco, eu queria... Não. Vamos lá. Bom, para falar sobre foco, eu queria trazer sobre o porquê nós temos essa habilidade de focar, né? Essa habilidade nossa de concentrar a atenção em alguma coisa, ela foi desenvolvida ao longo da nossa evolução como espécie. Ao longo de inúmeros e inúmeros anos, isso foi sendo desenvolvido. Por quê? Porque a gente vive cercado de estímulos, né? A gente tem inúmeros estímulos externos e não vale a pena a gente gastar energia e tempo com todos eles. Por exemplo, você está nesse momento provavelmente sentado e seu corpo está exercendo pressão sobre o lugar que você está sentado. E isso você está sentindo através do seu tato. Agora, não vale a pena você ficar concentrado nisso, gastando energia nisso, tempo nisso. Isso é uma informação que não é muito necessária nesse momento que você está vivendo agora. Então a gente é cercado por vários estímulos, sejam eles visuais, olfativos, táteis, auditivos. E todos esses estímulos, muitas vezes, não precisam de nossa atenção, muitas vezes não precisam da nossa dedicação sobre aquele ponto específico. Então a gente aprende a não prestar atenção naquilo tudo para poder concentrar naquilo que realmente importa. Isso nos dá uma economia de tempo, de energia, de recursos imensa. Portanto, é assim que a gente desenvolveu essa habilidade ao longo da nossa evolução como espécie. Então eu queria trazer, por exemplo, essa imagem que o nosso editor Colossus vai colocar para você nesse momento. É a imagem de um leão. E, obviamente, você consegue ver esse leão porque você focou, né? Muitas vezes você vai conseguir focar mais depois que você escuta a palavra leão, né? Então, o seu foco vai concentrar e aí a sua mente, ela vai filtrar tudo aquilo que não importa e vai se segurar, vai se demorar, se contemplar naquilo que é o leão, naquilo que você está procurando. Então, nessa imagem, por exemplo, você não prestou atenção em tudo que estava acontecendo. Né? Se o céu estava nublado, se tinha céu aparecendo, se não tinha, se tinha árvore, se não tinha, se tinha um rio, se não tinha, não importa. Você focou no leão. E todo o resto perdeu valor, porque o seu foco era o leão naquele momento. Então, funciona assim. Eu vou dar um exemplo para facilitar nosso entendimento de como funciona o nosso foco. Tá? Imagine que você está numa sala da sua casa, ou no seu quarto, ou em qualquer ambiente. E você está envolto por um nevoeiro, né? Um nevoeiro que embaça tudo e você não consegue enxergar através desse nevoeiro. Então está tudo muito embaçado, você não consegue ver nada, só apenas a fumaça do nevoeiro. Agora imagine que você está com o seu celular e que através da câmera do seu celular você consegue enxergar através do nevoeiro, usando a câmera do seu celular. Então o nosso foco é exatamente isso. Todo ao redor fica embaçado e o nosso foco é como se fosse a câmera do celular. Você consegue visualizar, você consegue enxergar para onde aquela câmera apontar. Agora entenda, você só consegue enxergar bem para onde ela focar. Então toda hora você vai ter que focar num objeto. Se você quer ver outro objeto, você vai ter que parar de focar naquele para focar em outro. E aí você pode estar se perguntando, mas Marcos, e as pessoas que se dizem multitarefas? Aquelas pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu queria já antecipar para você que isso é um mito. Né? A pessoa ela não consegue ver várias coisas, ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. O que ela consegue, na verdade, é mudar o foco dela de forma rápida. Então, usando a nossa analogia do nevoeiro, quando a pessoa se diz multitarefas, a gente imagina que ela tem vários celulares, né? E ela consegue estar com todos eles ligados ao mesmo tempo em várias coisas diferentes. A verdade é que não. Ela só consegue focar o celular mais rápido e mudar o foco dele. Agora, isso não quer dizer que ela é produtiva. Tá? Existe um mito sobre a multitarefa. E hoje a nossa ciência já nos mostrou por inúmeras evidências de que quando você foca em uma atividade, em uma tarefa, a sua produtividade aumenta e a qualidade daquela tarefa também aumenta. Ao você se dividir o seu foco, né, dividir o seu tempo, usando foco em várias coisas ao mesmo tempo, a sua produtividade cai. Né? A sua capacidade de realizar tarefas e trabalhos ela cai consideravelmente. Então, portanto,
é sempre melhor você focar em algo do que em várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu queria antes te explicar como que funciona a nossa mudança de foco, tá? O nosso foco ele é influenciado por dois fatores. O primeiro fator é um fator externo e o segundo fator é um fator interno. Tá? Como que funciona o fator externo, que é o estímulo por ambiente, né? Que é o que eu chamo de foco no ambiente. Imagina que você está, por exemplo, assistindo esse vídeo, assistindo um filme, ou fazendo qualquer outra atividade. E a campainha da sua casa toca. Existe um estímulo externo que chamou sua atenção para aquilo. E aí você vai mudar o seu foco, você vai parar de fazer o que você está fazendo e vai lá atender a campainha, obviamente se for de sua vontade. Percebe que você mudou o seu foco? Mas você mudou porque houve um estímulo externo, algo externo te chamou. Né? A gente pode falar de notificações no celular, por exemplo, a gente pode falar de caixa de e-mail e etc. E aí os exemplos são inúmeros. Então houve um estímulo externo e aí você colocou o seu foco no ambiente. Você colocou o seu foco naquele estímulo externo que chegou até você. O segundo fator que influencia no foco é o que a gente chama de fator interno. Né? É o que eu chamo de foco proposital. É quando você decididamente coloca o seu foco em alguma coisa. Então imagina que você está fazendo alguma atividade e você decide querer saber quanto ficou o jogo do seu time favorito, por exemplo. Né? Então você vai mudar o foco para aquela informação que você está buscando. Né? Isso é um foco proposital, é o que eu chamo de foco proposital. É quando você intencionalmente concentra o seu foco em alguma coisa. Bom, então você deve estar, obviamente, se perguntando, Marcos, ok, entendi tudo isso, entendi todo esse contexto do foco, mas como ter mais foco? Eis a grande pergunta. Primeiro de tudo é você diminuir ao máximo todo o estímulo externo. Né? Colocar o celular no silencioso, ou só para vibrar, ou guardar ele dentro da gaveta, ou deixar ele longe, né? Porque às vezes o celular perto, só de você olhar para ele, te distrai, te dá aquela vontade de pegar e dar uma checada. Então mantém ele longe, justamente para ele não cortar o seu foco, não puxar o seu foco, né, de forma externa. Então, primeiro de tudo, elimine ou diminua o máximo de estímulo externo. Deixe tudo muito restrito. Né? Avise para as pessoas que você vai concentrar em algo que não é para elas chamarem naquele período de tempo. Deixa para responder os e-mails num determinado horário do dia. Deixa para olhar o seu celular e as notificações em determinados momentos. Percebe? Colocar o seu foco em algo é uma habilidade. E como toda habilidade, ela é treinável. Portanto, quanto mais vezes você colocar o seu foco proposital em algo, mais você vai treinar aquela habilidade, mais capacidade você vai ter naquele assunto, né? naquela tarefa, naquela habilidade realmente de colocar o foco. Então, toda vez que você estiver focando em alguma coisa e algo te distrair, intencionalmente volte o foco para aquilo que você está buscando. Houve outra distração, volta o foco. Outra distração, volta o foco. Quanto mais você fazer isso, mais você vai treinar, mais você vai desenvolver essa habilidade. Obviamente, quanto maior a sua desenvoltura, a sua evolução nessa habilidade, mais domínio você vai ter dela. Então lembre-se, todas as habilidades são treináveis. Todas elas. Portanto, se você quer ter mais foco, você precisa treiná-la. Um outro detalhe é que focar em algo cansa. Então é importante que a gente faça intervalos durante momentos de grande concentração. Esses intervalos vão variar de acordo com a sua capacidade de concentrar. Às vezes você fica muito bem concentrado durante meia hora, e dali para frente você cansa e tudo te distrai. Então é meia hora focado, tira ali uns 10 minutos de descanso, tira um intervalo. Algo que vai distrair sua cabeça, algo que vai diminuir a sua necessidade de foco. Tira ali aqueles 10 minutos, depois volta e concentra mais 30. Às vezes vão ter pessoas que vão ter 45 minutos, 50 minutos, uma hora de conseguir dedicar sem interrupção a alguma tarefa, alguma atividade concentrados. Agora é importante que você coloque em escalas períodos de descanso, períodos para alternar o seu foco. Às vezes até para desligar o seu foco, justamente para você dar uma respirada. É igual uma atividade física. Quando você faz uma atividade física muito intensa, você precisa descansar um pouquinho antes de dar sequência nela. Né? Quanto mais descansos e intervalos, mais longo você vai conseguir ir naquela atividade que você está empenhando. O foco não é diferente. Né? O nosso cérebro ele consome 20% da energia do nosso corpo inteiro. Né? Mesmo pesando
poucos por cento da massa total do nosso corpo. Então, é interessante você fazer pausas para poder facilitar o descanso da sua habilidade de focar. Você pode treinar lá um ponto de você desenvolver o que a gente chama de hiperfoco. O que é hiperfoco? É quando você tem uma concentração tamanha e tão grande em algo que o mundo ao seu redor ele desaparece, né? Você desliga todos os estímulos externos, né? Você concentra em algo. Então isso é uma habilidade, esse hiperfoco ele pode ser treinado, ele pode ser atingido. Basta você treinar e repetir, obviamente. Então esse hiperfoco ele tem essa grande habilidade de conseguir te ajudar a focar, né? Hoje, mais recentemente, né, um termo mais utilizado é o estado de flow, né, que é quando você entra em algo, quando você concentra em algo que você entra num fluxo que nada mais ao redor importa, só aquilo importa. Né? Hoje, mais recentemente, chama-se de flow, né? Mas há pouco tempo atrás chamava-se de hiperfoco. E nada mais é do que a sua capacidade de concentrar algo de forma tamanha ao ponto de que o resto não importa, apenas aquilo que você está se concentrando. Obviamente, isso vai trazer inúmeras vantagens para você. Se você se concentra só num relacionamento, você consegue trazer altíssima qualidade, excelentes experiências para aquele relacionamento. Agora, se você se divide em vários relacionamentos, por exemplo, você vai ficar igual um pato, né? Você não vai nem cantar bem, nem voar bem, nem correr bem, nem nadar bem. Você vai fazer tudo muito mal feito. E isso é com tudo na vida. Isso é no trabalho, isso são nas suas tarefas, isso é na sua empresa, isso é no seu empreendimento, isso é em tudo aquilo que você quer dedicar seu tempo, seu esforço. Portanto, o foco ele é fundamental. E quanto mais foco em uma única coisa, melhor. Maior a produtividade, maior o resultado, maior tudo aquilo que envolve o motivo do qual você está fazendo aquela concentração, você está se dedicando àquele foco. E eu queria encerrar com uma frase do Alexander Graham Bell, né? Foi um filósofo, um grande inventor. Ele foi, inclusive, o fundador da Bell Telephone Company, né? Que é responsável hoje pelos telefones que nós temos. Né? E ele dizia o seguinte: concentre todos os seus pensamentos na tarefa que você está realizando. Os raios de sol eles só queimam quando eles estão concentrados em um único foco. Pessoal, é isso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, para uma pessoa que você acredita que esse vídeo vai ser bom para ela, que ela está precisando ter mais foco, ou que de alguma forma você acredita que vai agregar algum valor na vida dela. E deixe o seu comentário, é sempre muito importante. Até breve.